Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, eu me chamo Rafael Carlos e estou aqui para comentar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. E nesse trimestre temos o prazer e a alegria de comentar essa bela revista da Escola Bíblica Dominical, onde está falando sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Na aula anterior eu estive comentando para os irmãos sobre a ascensão de Salomão e a construção do templo. Foi um prazer comentar aquela aula e eu agradeço a todos que assistiram, que acompanharam, que curtiram, comentaram e compartilharam. É sempre um prazer poder ensinar e falar a palavra de Deus aos irmãos. Eu acompanho muitas videoaulas e percebo que cada irmão, cada pastor, cada irmã, cada professor da escola dominical, quando vai fazer um comentário da lição, Deus é tão bom que para cada um Ele abre um leque de sabedoria, de graça, revela algo maravilhoso e cada aula que você assiste não é a mesma aula, porque sempre temos algo importante e maravilhoso da parte de Deus para aprender. Eu espero que nessa aula possa acrescentar ao seu conhecimento bíblico e também à sua fé. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o reino dividido, Jeroboão e Roboão. E aqui na minha lousa aqui, eu fiz questão de colocar esse versos porque na verdade foi uma briga, uma queda de braços entre Jeroboão e Roboão. Eu espero que você aprenda a palavra do Senhor e possa crescer mais na graça de Deus. Vamos lá. Para falarmos sobre o reino dividido, vamos primeiro fazer uma recapitulação sobre Salomão, mas vamos lembrar de Salomão no final do seu reinado. Então nós temos aqui Salomão, de sábio a idólatra. Por que ele se tornou idólatra, irmão Rafael? Porque infelizmente ele deixou de confiar no Senhor, fez alianças políticas, casando com muitas mulheres de vários povos, e elas infelizmente corromperam seu coração, fazendo com que ele adorasse a outros deuses e fazendo também com que ele erguesse altares de adoração em Israel. Infelizmente, ele, com essa atitude, o próprio Deus o repreendeu. O próprio Deus apareceu a Salomão, repreendeu ele e disse: Salomão, o reino será dividido. E o reino será dividido de uma tal forma que eu irei dar a maior parte do seu reino para o seu servo. Aquele que te serve, ele vai reinar a maior parte do meu povo. E o seu filho ficará com a menor parte, para que a minha promessa feita a Davi, seu pai, ela permaneça. Então veja que eu já vejo aqui uma providência divina, aonde o Senhor Deus, vendo que Salomão pecou contra o Senhor, o pune, mas não deixa a promessa feita a Davi esquecida. Meu irmão e minha irmã, importante sempre atentarmos a esse ponto da lição. O povo de Israel foi infiel. O povo de Deus pecou contra o Senhor. Mas o Senhor nunca deixou de cumprir a sua palavra para com o seu povo. Como diz a palavra de Deus, nós podemos ser infiéis, mas o Senhor nunca será infiel. Pelo contrário, o Senhor é fiel. O Senhor é poderoso e a sua palavra nunca cairá por terra. Agora, coloque-se no lugar de Salomão. A dinastia sempre perpetua. Aquele que é rei, ele sempre tem em mente que o seu filho mais velho vai continuar o reinado. Mas agora, com essa informação do próprio Deus, Salomão ele começa a pensar: o meu servo vai se tornar o rei desse povo? Então quer dizer que a minha dinastia ela vai acabar? Não. Deus não permitiu isso por amor a Davi,
para que a promessa divina que lá na frente o Messias, o filho de Davi, viesse de Judá. Por isso que Deus permitiu que o reino fosse ali dividido, mas que uma parte ainda ficasse com a família de Davi. Mas vamos lá. Nós temos nessa história do reino dividido um personagem muito importante que eu destaco aqui, que é o profeta Aías. Por que eu destaco esse profeta? Porque foi ele quem profetizou que o reino seria dividido. Olha as referências aí, 1 Reis capítulo 11. Nós veremos que ele encontra Jeroboão e ele profetiza a Jeroboão dizendo, olha, você é quem vai liderar esse povo aqui. O reino será dividido e você reinará sobre a maior parte do reino. Então ele, além de profetizar o reino dividido, ele aponta o novo rei. Do mesmo jeito que o Senhor Deus falou diretamente a Salomão, nós vemos agora Deus confirmando a sua palavra através de um profeta. Olha que coisa linda! A palavra de Deus, ela não causa confusão. Pelo contrário, a palavra de Deus se confirma para que a vontade de Deus seja estabelecida e cumprida. A palavra de Deus, olha o conselho de Deus, a palavra do Senhor não gera confusão. Pelo contrário, ela é confirmada para ser cumprida. Glória a Deus! Com essa informação chegando ao conhecimento do rei Salomão, não poderia dar em outra coisa, né? Salomão tentou matar a Jeroboão. Por quê? O coração de Salomão estava no trono. O coração de Salomão naquele momento não estava mais no Senhor. Ele estava desviado. E essa é uma característica. Aqueles que se desviam do Senhor, o coração não está mais no Senhor. O coração está em outra coisa. No caso de Salomão, o coração dele estava no seu trono, na sua riqueza, no seu poder. Logo, quando ele sabe que é Jeroboão, aquele servo que o Senhor disse que iria herdar o reino dele, ele passa a persegui-lo com a intenção de matá-lo. Ou seja, nós vemos agora um rei desviado, tentando frustrar ou atrapalhar os planos do Senhor. Vai uma palavra da parte de Deus para você. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Arrependa-se do seu erro, volte-se ao Senhor, que é poderoso em se compadecer de você, em também restabelecê-lo ao lugar de honra onde você estava. Meus amigos, a Bíblia Sagrada vai dizer e vai nos orientar que Jeroboão, sabendo que Salomão queria matá-lo, com o poder que Salomão tinha, Jeroboão foge. Jeroboão, escapa-te por tua vida e vai se refugiar bem longe dali. E a Bíblia Sagrada diz que Jeroboão, ele foge e ele se esconde em outro lugar, até o momento em que ele sabe que Salomão morre. Aí Jeroboão retorna, porque ele sente que o perigo já passou. A Bíblia Sagrada vai dizer que morre Salomão. E quem herda o trono naquele momento é o seu filho chamado Roboão. Antes de voltarmos a Jeroboão, permita-me falar agora somente de Roboão. Deixe Jeroboão lá quietinho agora. A Bíblia Sagrada vai dizer que Salomão deixa o trono para o seu filho. Ele inicia o reinado aos 41 anos e reinou durante 17 anos. Olha aqui, informação bíblica importante, que curiosidade interessante. A Bíblia Sagrada diz que Salomão, ele reinou durante 40 anos. E Jeroboão, ele iniciou o reinado dele aos 41 anos. Ou seja, Roboão iniciou o seu reinado e o seu nascimento já foi durante o reinado do seu pai. Quando ele tinha 1 ano de idade, Salomão já era rei. Ou seja, a sua infância, ele viu o apogeu do reinado do seu pai. Ele, na sua infância, viu a construção do templo
que demorou muitos anos para ser construído. Se não me falha a memória, 17 anos. Veja que a adolescência do Roboão, ele viu todo o apogeu do seu pai, a glória de Deus invadindo o templo, os levitas, sacerdotes adorando, o povo adorando ao Senhor. Então veja que Roboão, ele contemplou e ele vivenciou aquele período que podemos dizer de avivamento no povo de Deus, onde o povo adorava ao Senhor e o seu pai também adorava ao Senhor. Como também ele viveu e ele conviveu com os erros do seu pai, casando com outras mulheres, levando o seu pai à idolatria. Como também ele com certeza viu o arrependimento do seu pai. E como eu comentei na lição anterior, Salomão, escrevendo Eclesiastes, mostra totalmente o seu arrependimento e por isso acreditamos que Salomão morreu salvo no Senhor. Roboão teve o privilégio de vivenciar tudo isso. Logo, espera-se daquele que vivencia todos esses momentos que ele seja diferente do seu pai e que ele possa adorar ao Senhor e não repetir os erros do seu pai. Mas, irmão Rafael, aconteceu isso? Infelizmente não, meu irmão. Ele falhou e falhou muito. E o que mais me deixa triste com Roboão, mas era uma providência divina, é que ele erra na sua primeira atitude como rei. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada vai dizer em 1 Reis, capítulo 12, versículo 6, que ele não deu ouvidos aos anciãos, ele não confiou no Senhor. Lá na frente ele casou com mulheres estrangeiras, ele era convencido, ele era idólatra. Por que ele era idólatra? Porque ele idolatrava a si mesmo, eu mando, eu faço, eu sou. Qual foi o primeiro erro que culminou nos demais erros do seu governo? A Bíblia Sagrada vai dizer que o povo procurou o rei Roboão assim que o seu pai Salomão morreu. Procurou ele por quê? Porque no reinado de Salomão, Salomão cobrava muito imposto do povo, cobrava uma carga tributária altíssima para poder bancar as construções, os privilégios da realeza, os privilégios do rei. Infelizmente, aqueles que querem manter o rei, há um custo muito elevado. E a Bíblia Sagrada diz que o povo procura Roboão para dizer, olha, alivia sobre nós essa carga, alivia sobre nós esse jugo, esse tributo. Roboão, até o momento em que ouviu eles, teve uma atitude sábia. Ele falou, me dê 3 dias para repensar e dar a resposta a vocês. A Bíblia Sagrada diz que ele procurou conselho com os anciões, aqueles que estavam junto com o seu pai e agora também estavam na transição do reino. Os anciões dizem a ele, olha, escuta o povo, alivia a carga tributária, porque você fazendo assim vai ganhar o povo e vai reinar sobre eles. Mas ele, não satisfeito com isso, procurou conselhos para aqueles que cresceu com ele, que aqueles que não tinham a experiência que os anciões tinham, mas tinha força, tinha vontade, e vamos, estamos juntos, aquela coisa toda de jovem, né? E os jovens disseram, olha, em vez de você aliviar os tributos, cobre mais, seja mais rígido. Rapaz, agora quem manda é você, agora é você que é o rei, agora é eles que obedecem e você é que manda. E, infelizmente, Roboão, ao invés de obedecer aos anciões, obedeceu aos jovens. E a Bíblia Sagrada diz que quando o povo volta para ouvir a resposta de Roboão, a resposta foi essa, olha, eu não vou aliviar o tributo não, eu vou cobrar mais. Se o meu pai era duro com vocês, eu vou ser muito mais. Ou seja, quem manda aqui sou eu, quem faz aqui sou eu, agora eu sou o rei e vocês têm que me obedecer. Ele achando que dando essa resposta, intimidaria o povo e faria com que o povo obedecesse a ele. Pelo contrário. Veja que eu quero parar um pouquinho agora aqui e mostrar para você que existem várias formas de exercer liderança. Alguns líderes exercem liderança pela força e a maioria deles não conseguem continuar com essa liderança.
Roboão tentou implementar a força, o castigo, a mão pesada. Só que isso, ao invés de trazer o povo para ele, afastou o povo dele. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que Jeroboão, que estava liderando aquele povo, fez com que esse povo, olha o poder agora de liderança de Jeroboão. Enquanto Roboão queria liderar com mão de ferro, Jeroboão se mostrou agora um líder muito mais flexível e mais compassivo com o povo. O povo se levanta dizendo: não vamos mais servir a casa de Davi. Nós, servindo a casa de Davi, somos escravos. Vamos nós mesmos ter o nosso rei. Vamos dividir esse negócio. E o povo dá as costas a Roboão e vai embora. Meu irmão e minha irmã, a coisa ficou tão feia que Roboão mandou ali a Adonirão, se não me falha a memória, buscar aquele povo com mão forte. O povo revoltado apedrejou o homem. Roboão voltou correndo para Jerusalém com medo do povo, porque ao invés dele conquistar o povo, ele afastou o povo. Vai um conselho da parte de Deus para você que exerce qualquer tipo de cargo de liderança. Não afaste as pessoas de você. Não lidere com punhos de ferro, não lidere com rigor excessivo, mas ame o povo, ensine o povo, ore com o povo, ajude o povo, porque Deus lhe colocou na liderança para um propósito, mas esse mesmo Deus pode lhe tirar da liderança e dar a sua liderança ao outro. Temos que ter em mente que o povo é de Deus. Deus não dá igreja para pastor, mas ele dá o pastor para a igreja. Fique com essa palavra. O povo é de Deus, a noiva é de Cristo. Somos, pela graça do Senhor, instrumentos dele na terra para exercer algum papel de liderança para com o seu povo. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jeroboão liderou esse povo à divisão e criou ali um outro reino. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele foi rei de 10 tribos. Mas qual que foi o erro de Jeroboão no seu reinado? Enquanto Roboão idolatrava a si mesmo, eu mando, eu posso, eu faço, eu sou rei, eu sou forte, Jeroboão, com medo do povo voltar a Jerusalém para adorar ao Senhor e assim perder o povo para Roboão, ele passa a levar todo o povo à idolatria. Por quê? A Bíblia Sagrada vai dizer em 1 Reis, capítulo 12, versículo 28, que ele pensa da seguinte forma: está chegando a época das festas, está chegando as festividades. O povo vai descer para o sul, o povo vai descer para Jerusalém, para a casa de adoração. Era costume, pelo menos 3 vezes ao ano, todo o povo se reunir no templo para adorar ao Senhor. Só que Jeroboão pensa assim: se eu permitir esse povo descer para lá, eles ficarão comovidos, ficarão contristados e irão querer me abandonar. Logo, infelizmente, ele tem a estratégia diabólica da seguinte questão: vou colocar no sul um altar, vou colocar lá um lugar de adoração, irei colocar lá um bezerro de ouro, irei colocar no norte do meu reino outro altar, outro bezerro de ouro, e direi a esse povo: está aqui o seu Deus, adore a ele, não precisa ir para outro lugar, fique por aqui e adore aqui. Meus irmãos, essa atitude dele fez com que todo o povo pecasse contra o Senhor. Essa atitude dele fez com que todo o povo desviasse do Senhor. E mesmo o Senhor enviando um profeta até lá, para profetizar contra ele, para profetizar contra a sua casa, ainda assim ele não deu ouvidos. É triste quando alguém é colocado na liderança e deixa de obedecer aos preceitos básicos do Senhor. É triste quando alguém é colocado na liderança e não obedece ao Senhor. Infelizmente foi isso que aconteceu com Roboão, foi isso que aconteceu com Jeroboão. Ambos não cuidaram do povo,
mas cuidaram apenas de si mesmos e do seu próprio trono. E, infelizmente, todo o povo padeceu. O conselho de Deus que eu deixo para você hoje que exerce liderança é: não cuide do seu cargo, mas cuide daqueles que estão sob a sua responsabilidade. É uma pena que o vídeo que eu tenho como propósito é gravar poucos minutos, mas a história de Roboão, a história de Jeroboão, é uma história que fala muito sobre liderança, como liderar um povo. E como somos crentes em Cristo Jesus, a nossa liderança tem que ser pautada em fé e sob a ordenança do Senhor, tendo a Bíblia Sagrada como regra de fé. Quando deixamos a palavra do Senhor de lado e quando deixamos o Senhor de lado, nós abrimos espaço para as heresias entrarem. O que é heresia, irmão Rafael? É tudo aquilo que é ensinado contra a palavra de Deus. E isso leva o povo ao pecado, à desobediência e fora dos caminhos do Senhor. Permita-me finalizar essa aula mostrando para você o mapa e resumindo o que falamos até aqui. Espero que fique mais claro para você agora. Infelizmente, o reino foi dividido, sendo o reino do sul liderado por Roboão, que eram 2 tribos, e o reino do norte, que foi liderado pelo rei Jeroboão, que foram 10 tribos. Jerusalém era a capital do reino do sul, era onde estava o templo feito por Salomão e onde o povo vinha adorar. Esse rei aqui tinha medo do povo descer até Jerusalém e por isso ele fez em Betel um altar de adoração com bezerro de ouro, e em Dan, ao norte do seu reinado, outro centro de adoração e outro boi ou bezerro de ouro. Depende da tradução bíblica. Infelizmente, reis que não cuidaram do povo, mas cuidaram de si mesmos. Que você possa guardar essa aula e eu espero que ela possa contribuir para o seu crescimento espiritual e para o seu crescimento bíblico. E você que utiliza dessa aula também como base, como instrumento para a preparação da aula da Escola Bíblica Dominical, fica a minha dica. Utilize esses 2 exemplos como exemplos de uma má liderança que levaram o povo a pecarem contra o Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima aula, se o Senhor assim nos der vida e não nos levar ao céu de glória. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, fique com Deus.